Vamos lá. O outro bloco a ser estudado é o bloco de vetor. O que é que seria esse bloco? Ele faz uma coleção de variáveis do mesmo tipo e tem como referência um vetor comum. Ela é uma matriz ela pode ser uma matriz unidimensional, certo? Digamos que matriz seja vários vetores, ou seja, várias colunas de vetores, mas para vetor ela é só de uma dimensão. E cada elemento é acessado por meio de um índice e é dado a esse índice a esse vetor um tipo de nome, que você pode ser declarado um tipo de nome, e ele é referenciado por um tamanho, que ele está entre colchetes, o que vai indicar o vetor entre colchetes. Esse tamanho aqui pode ser tamanho 45 ou o tamanho que você quiser. Lembrando que esse índice vai ser acessado de 0, iniciando sempre pelo número 0, não até 40. Se você declarar que é o tamanho 45, então ele vai de 0 a 44, ou seja, ele tem 45 posições, ok? E lembrando que para acessar os elementos do vetor, devemos informar a sua posição. Ele vai começar pelo valor 0, ok. E os vetores armazenam vários tipos de informação, e uma por vez na memória. Vou aqui fazer um exemplo de uma atividade que estava na lista. Essa atividade ela está pedindo para que seja criada um programa em linguagem que receba como entrada N valores reais e os insira em um vetor. Após a leitura dos elementos, exiba o conteúdo do vetor na ordem em que forem informados os valores e a ordem inversa. Então, eu vou estar declarando todos esses números, um tamanho, vou informar primeiro o tamanho, depois os valores dentro desse vetor. Ele vai imprimir esse vetor de forma ordenada, não de forma decrescente, mas da forma de como eu indiquei, e depois da forma inversa. Quando vamos tratar de vetor, a gente sempre tem que, para fazer utilizando valores, vamos utilizar duas bibliotecas a mais, que seria a biblioteca, cadê o colchete? CSTDlib, que ela envolve a alocação de memória, ou seja, que é um controle de processos, de conversão e outras coisas, mas tratando de vetor tem que colocar a biblioteca CSTDlib. E também include outra biblioteca, é a CMES. Iniciando aquela atividade, eu vou pedir o tamanho do vetor e os seus valores. Vou iniciar como eu tenho que declarar o tipo de função, ele é um valor inteiro, certo? Lembrando que para valor ele é sempre um número inteiro. O tamanho não pode ser um tamanho quebrado, tem que ser um número positivo e um valor inteiro, nunca pode ser float. Valor N, e vou pedir para digitar. Digite o tamanho. Logo em seguida, ele vai ler o tamanho do vetor, N. No caso aqui, seja N. Agora sim, os valores que eu vou inserir em cada posição desse vetor, ele pode ser de tipo float. Mas aqui, float vai ser o vetor de N posições. Lembrando que esse N está relacionado ao tamanho que nós pedimos aqui primeiro. Cout, digite o vetor.
Daí agora ele vai ler o vetor. Como ele vai ler? Vou utilizar um for, porque se eu não colocar, de repente eu não colocasse um for, eu colocasse um valor aqui do tamanho que fosse 10, eu ia sempre estar pedindo para cout e lá um cin, cout e cin. Iria ter que sempre indicar o tipo de função que ele é. Então, com for, eu posso, o for vai me ajudar a não estar fazendo essa repetição, vai ser um laço. Então, um int, que é i igual a 0, i menor do que n, que é i o i mais. Sempre que, se o tamanho aqui é n, então ele vai começar de 0, i menor do que n, e até n, vai sempre estar repetindo esse laço mais uma vez. Abro chaves, cin vai ler o meu v de i. Ponto e vírgula. Logo em seguida, eu vou para mais um outro laço. Int é igual a 0, tá ok. Int menor do que n e mais. Abro outra chave, cout vai ler o meu v de i. Que seria o meu espaço de quando eu for estar lendo o meu segundo vetor. E agora, cout endl. Para int i igual a n-1 e maior igual a 0, eu faço o decremento i menos. Abro chaves, cout recebe i v i retomando. Aqui nessa questão, ele está informando, está pedindo o tamanho do vetor, que eu dou n, que ele é um número inteiro. O tamanho do vetor sempre é um número inteiro. Depois ele vai pedir os valores que vão estar em cada espaço desse vetor, em cada posição. Que essa posição pode ser do tipo float. Daí eu vou pedir o nome do vetor. Então, esse laço vai ser sempre para estar pedindo. Se o tamanho do vetor for indicado 5, então eu vou repetir isso 5 vezes. O inteiro i é igual a 0, que menor do que 5, i mais. E faça mais uma vez. Então, ele vai ler. Esse outro laço vai ser um for, que vai ser o i menor do que n. Vai ler justamente o tamanho. Se na posição 0 eu coloquei 1, na posição 2 eu coloquei 3, na posição 2 eu coloquei 4, então ele vai informar sempre dando espaço. Isso daqui é só para uma simples notação de quando ele for imprimir na tela. O resultado ficar de forma ordenada. E esse outro laço, esse outro for, vai ser justamente o contrário, que ele vai fazer de forma inversa, porque ele vai indicar todos esses valores, todo esse vetor de forma contrária. Vamos ver se esse programa deu tudo ok, deu um erro. Um erro na linha 2, include. Erro na linha 13. O que é que foi esse erro? Float. Depois do digite o valor,
Nós temos aqui... Próximo erro 16. Sempre esqueço uma coisinha ou outra. E aqui esse for. Agora, vamos lá. Eu vou informar o tamanho do vetor. 5. Então, vou digitar os valores do vetor. Pronto. O valor do vetor que eu informei e ele ao contrário. É isso.